Sejam todos bem-vindos! Fala pessoal, um bom dia. Essa é a aula de Fabricação Mecânica 1 turno, professor Juan Duarte. E como nós falamos na última aula de operações no torno, vamos dar prosseguimento a duas operações muito importantes. Recordando um pouco da aula passada, havíamos falado com relação às operações de faceamento, furo de centro, torneamentos, ao cilindro, E através desses preparativos, que são, na verdade, preparativos iniciais, podemos dar cabo às demais operações necessárias para a fabricação da nossa peça. Então, as duas operações que nós vamos estar falando hoje é torneamento cônico e o sangrar, ok? Conforme vocês vão observar, o torneamento cônico, ele está lá para a página 20 e pouco, 30 e pouco, alguma coisa assim, tá? Não me recordo agora. Mas, vamos falar sobre o torneamento. Primeiro, vislumbrando que os métodos utilizados vão ser dois, que vão se diferenciar por algumas características de acessório, ok? Então, o primeiro método que nós vamos falar, do torneamento cônico, tá? Se dá pelo desalinhamento do contraponto, ok? O que é o desalinhamento do contraponto? É a utilização de dois acessórios para que nós possamos fabricar, a angulação necessária na nossa peça cilíndrica, que são a placa de arraste e o contraponto, ok? Então, para que a gente possa desenvolver essa operação, nós utilizamos uma fórmula, ok? Que é M igual a D menos D vezes L dividido por 2C, ok? Fique tranquilo, vamos explicar essa operação, tá? Aonde o M é o desvio, tá? Que nós vamos produzir, ok? Entre a placa de arraste, tá? Que vai fixar uma das extremidades da peça, e o contraponto. O contraponto está, de fato, ligado, tá, ao nosso cone no mandril, que ele vai ser encaixado ali no mandril para fixar também a peça dentro do furo de centro, ok? E aí o que acontece? Devido a essa diferença, tá, desse deslocamento, tá, entre o contraponto e a placa de arraste, nós precisamos saber, diante das nossas medidas, da nossa realidade, qual de fato vai ser esse deslocamento, esse desvio que a gente vai estar fazendo do nosso cabeçote móvel, tá bom, gente? Assim como ele se desliza através, tá, do barramento, você também pode fazer um deslocamento através de uma chave, ok? Que você vai fazer esse deslocamento de maneira transversal, ok? A esse barramento. E por isso, nós precisamos realizar esse cálculo, ok? Então, dentro dessa fórmula, M, que a gente quer saber é o desvio do nosso cabeçote móvel, ok? Onde nós vamos estar deslocando mesmo. D é o diâmetro da peça que a gente vai estar usinando maior, tá? E Dzinho, tá? É o diâmetro menor, onde você observa o cone, ele vai ter um diâmetro maior e um diâmetro menor, para que ele venha, se similar ao triângulo, e as suas hastes, ok? L, tá? É o comprimento da peça. Você tem que ter essa ideia do comprimento total da peça, que a gente vai estar fazendo esse deslocamento. E C, 2 vezes C, é o comprimento do cone, ok? Então, o desvio é igual diâmetro maior menos diâmetro menor, vezes, tá, o comprimento total da peça, dividido por 2 vezes o comprimento do cone, ok? Então, dessa forma, através desse método, nós podemos fazer o torneamento cônico. Tá? Para que a gente possa fazer esse tipo de operação, nós podemos utilizar, tá, ok?
o desbaste à direita ou facear à direita, que são normalmente as peças que a gente utiliza, ou também pode ser o à esquerda, ou também de ambos os lados. Essas três opções que você tem para utilizar a ferramenta de desbaste para esta operação, tá ok? E, além do deslocamento do contraponto, o que também é muito usual e que a gente pretende realizar na nossa operação na escola é o da inclinação da espera, ok? Do carro de espera. O que significa isso? Esse é o carro que é o carro o quê? Inclinável. É o carro onde você pode deslocar através de ângulos, tá? A direção da sua porta-ferramenta, né? Em direção à peça. Então, por isso, tá? A gente, através de uma chave 13, nós podemos afrouxar dois parafusos que vão permitir que a mesa do carro de espera, que é o carro de inclinação, o carro inclinável, possa oferecer essa inclinação necessária para que a gente possa estar fazendo esse movimento, ok? Então, o único acessório que a gente vai estar utilizando é o contraponto, tá? A fim de a gente proporcionar uma maior fixação da nossa peça, tá? Que já vem, né, através das outras operações que estudamos, já com o furo de centro, ok? Então, para que a gente possa entender qual vai ser o deslocamento que a gente vai fazer desse carro de espera, que é em ângulo, tá? A gente tem uma fórmula, ok? Onde A, né, é o ângulo de desvio do carro de espera, multiplicado por 57,3 graus, que é o ângulo de uma constante, ok? Vezes, né, o diâmetro maior menos o diâmetro menor, tá? Dividido por 2 vezes o comprimento do cone, tá? Aqui a gente tinha falado, né, 2 vezes o comprimento do cone, né, como Czinho. Aqui a gente vai falar por L. Por que a gente vai falar por L, tá? Tem essa diferença por causa para acompanhar a apostila de vocês. Quando vocês forem lá na apostila de vocês vão estar vendo, né, essa nomenclatura aqui, tá, de nome. Então isso tudo, tá, lembrando aqui, recordando, está na página 31 da apostila digital de vocês, ok? Então, passando para a nossa próxima operação, que é a operação de sangrar, nós vamos observar o quê? Tá? Que tem um processo, assim como na operação de torneamento cônico, tá? Onde o acessório que a gente pode utilizar, tá, é o contraponto. Tá? Então, na operação de sangrar, né, o primeiro passo que a gente vai fazer é prender essa peça, tá, bem próximo ao local do canal da nossa, mais possível próximo da nossa placa, ok? E depois disso, tá, nós vamos prender a ferramenta ou o bedame na altura adequada, tá, na ponta do contraponto. Né? Conforme nós já observamos, o contraponto, né, ele vai nos dar uma ideia da essência, né, excentricidade da nossa peça, onde que vai passar o eixo, tá, da nossa peça, ok? E aí, essa altura é muito importante, tá, gente? Porque ela vai proporcionar de que na hora da usinagem a gente não execute um esforço maior, tá, na nossa angulação da nossa ferramenta. E aqui a gente falou ferramenta ou bedame, porque você pode utilizar, né, ferramenta soldada ou você pode utilizar o bedame, né? Conforme a gente viu, o bedame é um tipo de ferramenta que você compra o bit e você tem que produzir, tá, essa angulação na sua ferramenta, e aí temos lá os acessórios que você vai poder fixar, tá, esse bedame em um suporte de ferramenta para que ele possa ir assim ser fixado no nosso porta-ferramenta, ok? Após isso, tá, gente, a gente vai manter essa ferramenta em 90 graus em relação à peça, tá bom? E aí, né, fazendo direitinho
a angulação, tá? E a altura da nossa ferramenta, nós vamos verificar, antes de passar para o corte, tá? Verificar a velocidade de corte RPM. O que acontece? Toda a tabela de materiais que a gente vai trabalhando, elas têm diferentes rotações para as suas seus correspondentes materiais. Porque cada material tem a sua diferença de dureza e cada operação tem as suas características de desbaste, ok? E por isso tem essas diferenças. Então é necessário, tá? A gente vai colocar no conteúdo digital para que você possa analisar essas diferenças, tá bom? E aí, por final, né, realizar o desbaste, né, em profundidade ao eixo, de forma devagar e com penetração da ferramenta na região através da marcação. É muito importante, antes de a gente sair desbastando a nossa peça, nós definirmos a área onde nós vamos estar executando, tá? Ou você faz isso através de uma caneta retroprojetora, ou você faz isso, né, com a ponta da própria ferramenta, né, você fazendo a indicação ali através de um paquímetro, você fazer uma marcação com o paquímetro e depois você já fazer um pequeno desbaste, né, apenas para gerar um atrito para fazer essa marcação, para você não se perder. E uma coisa que é muito importante, tá? Quando nós estivermos realizando essa operação, as pessoas normalmente de uma ferramenta, seja bedame ou seja uma ferramenta soldada, varia entre 4 a 5 milímetros. Então, para isso, tá? Você tem que fazer o seguinte, ok? Após você fazer o desbaste numa única região, você vai retirar você vai deslocar novamente ao ponto zero dessa ferramenta e você não vai dar continuidade num movimento de corte longitudinal. Por quê? Porque você vai estar forçando a sua ferramenta de corte, ok? Então você vai deslocar o ponto zero, tá? Você vai tirar a profundidade que você fez o corte e você vai reposicionar se caso o seu canal for maior do que 4 a 5 milímetros, ok? E você vai efetuar novamente essa operação para que você possa ter, né, o canal totalizado na distância que você precisa, tá? Mas dessa maneira, que você faz uma profundidade dentro desse comprimento de 4 milímetros da sua ferramenta e você vai deslocar o ponto zero e vai executar novamente até você alcançar, tá, o comprimento adequado do seu canal. Então assistam às operações posteriores e tenham bons estudos. Estava torneando uma peça cônica. O que talvez você ainda não tenha percebido é o seguinte: existem duas maneiras de tornear peças cônicas. Uma delas é pela inclinação do carro superior, que você já viu numa das teleaulas passadas. A outra é pelo desalinhamento da contraponta. Na nossa teleaula de cálculo técnico de hoje, você vai aprender a fazer o cálculo do desalinhamento da contraponta. Antes de fazer o cálculo, deixa eu explicar direitinho esse negócio de desalinhamento. É o seguinte: quando a contraponta do torno está perfeitamente alinhada, a peça torneada terá a forma de um cilindro. Mas quando a gente precisa tornear uma superfície cônica, o negócio é desalinhar a contraponta. Esse desalinhamento tem uma medida que a gente chama de M. Veja como é que a gente descobre o valor de M. Observe o cateto oposto CO, oposto ao ângulo alfa. E observe também o cateto adjacente CA, no triângulo retângulo desenhado com a...